Senhor Jesus! Bom dia, Amém. amados irmãos. É com Amém. muita satisfação, com muita alegria, nesta manhã, que nós estamos juntos mais uma vez para falar do Momento Família. Amém. Que tal os outros programas que vocês assistiram? Gostaram do programa? Coloque suas impressões para nós, escrevam para nós, né? Mande um WhatsApp, você, irmão, na vida da igreja, dê o seu like, compartilhe com seus amigos essa importante live que nós estamos fazendo todos os sábados às 9 horas da manhã. Precisamos do seu apoio para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos impedidos de sair para pregar o evangelho nas cidades, como é o costume nosso. Então isso é uma boa ferramenta para a gente usar com o propósito de alcançar as pessoas, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que a gente conhece, aqueles que estão próximos da nossa casa e também aqueles que estão em outras cidades. É muito importante nesses dias. Essa semana nós estávamos em comunhão, né, Lucas? Sim. Falando sobre as dificuldades que os governos estão colocando para que volte às atividades normais das pessoas. E dentre elas, inclusive, nós recebemos um comunicado do Ministério falando que dificilmente nós voltaríamos a reunir um local de reunião por esses dias. Então isso nos preocupou muito, trouxe para nós uma certa preocupação e nós devemos estar orando Amém. incessantemente por esse assunto. Então, muito provavelmente, nós vamos estender as nossas reuniões através de mídia social, né, como a gente vem fazendo sempre, né, usando o Zoom e outras coisas. Então é muito importante que nesse momento a gente se integre mais. Amém. Né? A mensagem dessa semana, vocês vão ter muitas surpresas e a gente vai procurar estar sempre inovando. Amém. Para que isso se torne uma prática comum em nossa vida. Né? Verdade. A gente não sabe quando isso vai regularizar. Então, Exatamente. ore, irmãos, Amém. orem mesmo, se possível até jejuar, porque a situação não é fácil e a gente precisa todo o tempo estar em comunhão com o Senhor. Amém. Nos últimos 2 episódios que nós falamos da importância do grupo familiar. E nessa reunião de hoje nós vamos intensificar sobre esse assunto, vamos falar mais detalhadamente sobre esses itens importantes do grupo familiar, tá? do GFCM, que além de ser o grupo de cuidado mútuo, também de multiplicação. Aleluia! Né, Lucas? E reforçando, isso mesmo, mas reforçando. Então, irmãos, por isso que nós escolhemos esse tópico como primeiro dessa série do Momento Família, para você que entenda, né, Ademar? A gente viu a importância desse momento familiar, né, em família, o culto domiciliar e o grupo familiar no aspecto do igrejar com os irmãos. Então, irmãos, essa realidade vai se estender e eu e você precisamos entrar no sentimento e da prática disso, como o irmão Ademar acabou de falar. Amém? Então vamos prosseguir para esse programa. Eu quero convidar você agora para você baixar sua cabeça, voltar o seu espírito, porque nós vamos orar para o Senhor nos falar nessa manhã. Amém. Senhor Jesus, voltamos a Ti o nosso coração. Amém. Senhor, toda vez que nós voltamos nosso coração a Ti, todos os véus são retirados. É verdade. E podemos, Senhor, ouvir o Teu falar. O Teu falar é precioso, Ele nos dá direção, nos dá suprimento. E pedimos nesses dias a Tua igreja, Senhor, vem nos dar a direção sobre o que devemos praticar, sobre como devemos conduzir-nos em nossa família e como igreja, Senhor. Estamos abertos a Ti nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, Ademar, então, como você falou, nós falamos sobre a importância, as características. E hoje, irmãos e queridos ouvintes, nós vamos falar sobre os objetivos do grupo familiar de cuidado e multiplicação. E o primeiro objetivo, Ademar, que nós queremos pontuar aqui hoje é que o grupo familiar é uma oportunidade para que a nossa experiência com Deus possa crescer. Então, eu quero trazer um versículo para os irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, nos fala: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com o temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então, irmãos, o grupo familiar é um ambiente propício
para que nós possamos desenvolver, Ademar, crescer na experiência com Deus. Tudo aquilo que acontece na esfera dessa reunião, a palavra que é trazida, ela tem o poder de inspirar a gente para que a gente avance. Verdade. A vida cristã não é uma vida, como a gente falou semana passada, de uma vida religiosa, de ir para a reunião, de ir para o culto e sentar ali, vou ouvir o pastor, vou ouvir a palavra e não. A vida cristã, a gente precisa crescer na experiência. Isso. O que Deus quer trabalhar na nossa vida hoje? Então, nesse ambiente, o Senhor vai falando e a gente tem a chance de ouvir e crescer. E falar, Senhor, ó Senhor, mostra para mim o caminho do crescimento. Eu quero desenvolver a minha salvação. Então, olha que preciosidade, irmãos. Nessa reunião, você vai ter o suprimento para dar desenvolvimento à sua salvação. Verdade. Sim. Inclusive, nós estamos fazendo esse tipo de programa, né? Esse momento familiar que nós colocamos, para que os irmãos tenham a oportunidade de não só praticar o grupo familiar, sim, como também entender a importância disso, como nós já tratamos em reuniões anteriores, né? Dos episódios anteriores. Queria chamar a atenção dos irmãos do seguinte: a vida da igreja, ela consiste em um viver. Não é, como o Lucas colocou, questões religiosas. Hoje eu vou para a reunião, hoje eu vou... Não, é um viver todos os dias. Todo dia, do momento que acorda. Todos os dias, do momento que acorda. E a nossa comunhão com o Senhor não é uma coisa que acontece de 8 em 8, de mês em mês, de 3 em 3 dias. A comunhão com o Senhor é desde o momento em que a gente acorda até a gente dormir. Amém. Então a gente precisa de um viver prático. Amém. E o viver prático é o grupo familiar. Verdade. Que começa com a nossa família, como já falamos no primeiro episódio, começa com a nossa família e se estende a outras pessoas que estão à nossa volta. Sim. Então é importante esse relacionamento. Por quê? Porque nós somos ajudados mutuamente. Verdade. O seu relacionamento com o Senhor começa com você, mas se expande através de outras pessoas, com seus filhos, com a sua esposa, com um amigo. Esse relacionamento a gente precisa cultivar. Amém. Além do relacionamento com Deus, o relacionamento pessoal, da sua comunhão, da leitura da Bíblia, a leitura do alimento diário, a leitura dos livros, o acompanhamento das mensagens ministeriais. Tem sido tão rica nesses dias. Então a gente precisa... E tem falado, inclusive, nas mensagens, os irmãos têm chamado a nossa atenção que o ministro da Nova Aliança ele deve ter contínua comunhão com o Senhor. Amém. Um relacionamento com Deus, para que a gente possa ter a percepção do que o Senhor está falando para nós. Sim. Às vezes o Senhor está falando para você e você não está ouvindo. Então, se você não tem um bom relacionamento com as pessoas, você não dá ouvido àquelas pessoas que estão falando. Isso é muito comum no nosso bate-papo. Quando a gente está conversando na roda de amigos, que uma pessoa está falando uma coisa que não nos interessa, a gente desliga, a gente não dá ouvido. Então a gente tem que ter um relacionamento. Mas quando é uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, que a gente admira, a gente passa a apreciar mais aquilo que ele está falando. Não é isso? Atentamente. Isso nos leva a esse segundo aspecto, Ademar. O grupo familiar proporciona que a gente desenvolva um relacionamento uns com os outros. Nessa esfera a gente pode conhecer mais os irmãos, ter mais um sentimento de amizade, de proximidade, né? Como a Ademar falou, se é um viver, e nesse viver que começa com a família, depois expande para os irmãos do seu grupo familiar têm que ser seus amigos, os amigos mais próximos, que você divide as suas dificuldades. Hoje a gente sofre, e principalmente nesses dias, muitas pressões. É verdade. Né? Pressões internas, ansiedades. Do trabalho. Com quem a gente vai dividir isso? Graças a Deus pelo grupo familiar. A gente pode desenvolver uma confiança nos irmãos. E isso nos leva ao terceiro aspecto. Porque se você tem esse ambiente, Ademar, de desenvolvimento, de amizade, você pode ser curado fisicamente e até interiormente. Não é verdade? É isso mesmo. É muito propício a situação que nós estamos vivendo hoje para aumentar as tensões e inclusive as doenças. É verdade. Não só a doença do Covid, não, mas a hipertensão, a insônia, as psicossomáticas, as doenças psicossomáticas, os problemas externos, problemas familiares, tende a acentuar nesse período, porque a gente
está vivendo um momento de muitas incertezas. É verdade. E isso pode trazer para nós uma série de transtornos psicossomáticos. Então, essa cura física é importante quando nós estamos em relacionamento com o Senhor e também com os irmãos. Porque os irmãos podem nos ajudar. Amém. Às vezes é um problema simples. Verdade. Eu estava observando nesses últimos dias, nessas 2 últimas semanas, que nós começamos a gravar esses episódios do Momento Família, eu comecei a observar que muitos irmãos não estão participando das reuniões de grupo familiar de cuidado e multiplicação. Essa semana foi na segunda-feira, houve uma reunião com vários grupos e tinha pouquíssimos irmãos. Então, o que é que isso está acontecendo? Os irmãos estão esquecendo ou do horário, ou têm dificuldade de sintonizar, ou então não estão dando a devida importância. Então, esse momento que você guarda para ter essa comunhão com os irmãos é muito importante. Amém. Muito eu importante, tenho sido muito ajudado quando vejo os irmãos, quando os irmãos compartilham, quando leio um trecho do alimento diário, eu me sinto confortável. Os problemas naquela hora que nós estamos ali juntos desaparecem. Então isso é de fato realmente cura. Amém. Cura, porque doença, irmão, não é só aquela que nos leva ao hospital. A doença também atinge o nosso espírito. Ele amortece o nosso espírito, e isso impede a nossa comunhão com Deus. Inclusive, na mensagem dessa semana, vai falar que uma das estratégias de Satanás exatamente isso. É eliminar, ou impossibilitar o uso do espírito. Para ter comunhão com Deus, para orar, para ler, para participar das reuniões. Ele mortifica. Isso é perigoso, irmãos. Tenha muito cuidado. Isso é uma advertência para nós, viu, Ademar? Porque essa é a estratégia de Satanás. Ele quer nos tirar do viver do corpo. Então, irmãos, queremos, só para fechar essa parte aqui, deixar um encorajamento para você. Eu sei que é difícil, eu sei que é mais trabalhoso, eu sei que não é o ideal ver os irmãos pela telinha, mas nesse momento foi o que o Senhor nos deu, nessa condição. Então você não pode desprezar isso. Organize a sua vida para você estar junto com os irmãos, estar junto com a sua família, né, Ademar? Como você falou, quando a gente vê a imagem dos irmãos, ouve, e a luz que tem naquela reunião, irmãos, é maior do que se você estiver sozinho. Então a gente quer deixar esse encorajamento para você. Amém? E também não desencorajar, porque muitas vezes Satanás sabe que toda segunda-feira nós nos reunimos para ter a reunião de cuidado mútuo. Ele sabe disso. Então o que é que ele faz? Ele aumenta a sua carga horária, às vezes, no trabalho que você vai fazer. Ele lhe distrai. Né? E aí você acaba perdendo o horário da reunião, chega em casa cansado, não dá tempo, você também não entra. Às vezes, nossas reuniões têm durado em torno de 45 minutos a 1 hora. Então, dá tempo, irmãos, dá tempo. Você precisa participar das reuniões. Onde você estiver, se você estiver trabalhando, liga seu celular, participe de lá. Esses dias a gente teve uma comunhão com o irmão, ele estava dirigindo, não é? Ele estava dirigindo no carro, ele estava vindo de Ilhéus para Itabuna e ele estava nos acompanhando. Deixou de acompanhar no momento em que a internet caiu, mas ele estava interessado em participar da reunião. Isso é importante, a gente precisa exercitar. Essencial. Vamos exercitar, hein, irmãos? Amém. Vamos exercitar. Amém. Isso leva, Ademar, ao próximo objetivo do grupo familiar. Irmãos, o grupo familiar também é um lugar onde nós somos equipados e treinados para servir ao Senhor. Conforme 1 Coríntios 12, é falado para nós, Ademar, que nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Como membros, todos nós temos funções diferentes. Então, no grupo familiar, cada um de nós, irmãos, tem a oportunidade de exercer a sua função. Que a nossa vida não será como antes. A vida social vai mudar muito. Está mudando, isso é uma constância. O mundo mudou, tenha isso em mente, o mundo mudou. Então, a gente tem que se adequar às novas necessidades, às novas situações que serão levantadas daqui por diante. Então, quando você participa de uma reunião dessa, você apresente as suas dificuldades para os irmãos para que eles possam te ajudar. E também se coloque à disposição para servir naquilo que você pode servir. Por exemplo, agora nós estamos precisando muito dos irmãos, a participação dos irmãos para ampliar o número de inscritos. Nossa meta até
até o início, vamos botar uma data aqui, Lucas? Vamos. Até o dia 15. Isso. Até o dia 15 de julho, nós Sim. queremos atingir 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Eu conto com você. Como diz os irmãos, posso contar com você? Vocês precisam nos ajudar a isso. Então, Amém. não é só os irmãos que estão cuidando da mídia, cuidando das redes sociais. Sim. Cada um de nós pode fazer alguma coisa, ajudar. Ao invés de você estar divulgando essas coisas que não vale a pena, que tem, não é? Essas postagens falando sobre Isso. Covid, sobre morte de quem morreu, quem não morreu. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Vamos aproveitar para divulgar Amém. aquilo que o Senhor tem nos dado de mais precioso, Amém. que é a palavra. Amém. E ultimamente a palavra tem sido muito rica. E rico. esse alimento diário, contemplando Deus, está assim muito rico. Amém. Muito rico. Aproveite. Isso, Ademar, é bom você falar nesse tópico, porque isso tem a ver com outro objetivo do GFCM, que é alcançar a outros. Sim. Então, irmãos, muitas vezes na nossa experiência de grupo familiar, a gente fica sempre na reunião, a gente pensa, sempre os mesmos grupos de irmãos, mas lembre, o grupo familiar é um ambiente mais convidativo para as pessoas, os amigos, os parentes, virem para essa reunião em casa, mais informal, poder se abrir, poder fazer um pedido de oração. Sim. Então, essas reuniões, elas podem também ter esse princípio, alcançar outras pessoas. Assim como agora, digitalmente, aí, por meio da internet, a gente quer alcançar outras pessoas, como nós estamos encorajando vocês também, a gente pode também usar desse ambiente, até do ambiente virtual, Sim. na reunião, para convidar os amigos. Verdade. Convide, olha, vai ter hoje uma reunião, a gente vai ler um livro, a gente vai fazer uma oração por você. Sim. Fica ali, clica aqui nesse link. Até isso, irmãos, a gente pode também receber as pessoas estão precisando desse conforto. Se alcançado, elas estão abertas. Isso. Então, no grupo familiar, a gente propicia isso de uma forma muito mais suave. Né? E como há uma probabilidade de algumas reuniões serem presenciais, Sim. não a reunião ministerial, exatamente, mas a reunião de grupo familiar, é bem provável que com essa flexibilidade do governo, né, facilitar a movimentação menores, né, até 20, 30 pessoas, de bem que o grupo familiar ela deve trabalhar em cima de 12, no máximo 15 pessoas. Então a gente pode retornar essas reuniões. Sim. Né? E aí é o momento de você pregar o evangelho. Amém. Não voltar a fazer essas reuniões só com os irmãos da igreja, mas convidar as pessoas. Sim. As pessoas estão sedentas. Verdade. As pessoas estão cheias de problemas. Elas precisam de oração. Elas precisam ser supridas. Amém. Então esse é o momento certo. Olha aquela frase, posso orar por você? Então o grupo familiar pode trazer muitas pessoas para reunir na vida da igreja com a pregação do evangelho dessa maneira. É verdade. Vamos usar, irmãos, essa ferramenta preciosa que o Senhor nos deu. Amém. Né, de pregar o evangelho usando o nosso grupo familiar de cuidado e multiplicação. Amém. Aliás, é para isso que serve, né? Exatamente. E para concluir, Ademar, hoje o episódio de hoje, dentro dos objetivos do grupo familiar, um último objetivo que a gente considera muito importante é que esse espaço é um ambiente de gerar e desenvolver líderes. É muito importante que dentro do nosso grupo familiar, se o Senhor deu esse dom para você, e na verdade o Senhor pode dar a irmãos, a irmãs, o dom da liderança. Sim. A liderança no grupo familiar tem um papel de junta de suprimento. Assim como no nosso corpo, você tem as juntas, os cotovelos. O que eles servem? Eles servem de articulação, né, para o nosso corpo. A liderança ele tem um trabalho também de articular, de suprir, de coordenar. Então ali é um ambiente onde você pode experimentar isso. Então, você líder, você é aquilo que o Senhor te deu, o sentimento pelos irmãos, você precisa exercer essa liderança, certo? De uma forma orgânica e com excelência, né, Ademar? Lembrando de cada membro. Ali é o momento dessa liderança nascer, não é verdade?
Muito obrigado, irmãos. Amém. Nós estamos finalizando esse novo episódio. Sim. Agradecemos por sua audiência. Continue conosco. Dê Amém. o seu like. Sim. Se inscreva no canal, caso você ainda não tenha sido inscrito. Divulgue. Na próxima semana estaremos de volta. Verdade. Nós vamos fazer uma pequena oração por você, por sua família, para que Deus continue encorajando você e também a nós para continuarmos produzindo esse programa. Agradecemos a você. Amém. Senhor Jesus, nesta Sim. manhã somos gratos a Ti Amém. por este programa. Amém. Que o Senhor possa alcançar cada uma das pessoas que estiveram junto conosco durante alguns minutos aqui. Amém. Que o Senhor supra com a Tua vida, com a Amém. Tua palavra. Salva aqueles que estão passando por dificuldades, que estão estremecidos, que estão com medo. Senhor, cura essas pessoas. Amém. Tenha misericórdia e supra Sim. também as nossas autoridades. Dê sabedoria aos nossos governantes para, numa situação como essa, poder passarmos sobre todas as coisas negativas. Muito obrigado. Que Deus Amém. abençoe a cada um de nós. Amém.